Começando a terceira e última parte dessa aula, nós já aprendemos quais são as principais formas de energia e quais são os processos de transformação e conservação de energia que ocorrem. Mas enfim, o que é energia? Bom, energia é tudo o que nós vimos e estudamos anteriormente. A energia não possui uma forma única, e sim várias formas em que podemos encontrá-la. Resumidamente, a energia está presente em tudo. Alimentos são fontes de energia. Combustíveis fósseis são fontes de energia. Os ventos são fontes de energia. O sol é uma fonte de energia. Nós, seres humanos, armazenamos e necessitamos de energia. A energia está presente em tudo. Ela é única. Entretanto, ela pode ser encontrada em diferentes formas, como observamos anteriormente. Também estudamos que essas formas não são fixas. Elas estão sempre em constante transformação. E a cada transformação ocorre também o processo de conservação de energia. Ou seja, não podemos criar energia e a energia também não desaparece ou é destruída. A energia no sistema sempre será constante. Entretanto, pode estar em diferentes formas. O conceito de energia, apresentado por alguns livros didáticos, é um pouco mais complexo de entender. Por esse motivo, optei por realizar uma sequência didática diferente das habituais, iniciando por formas de energia e avançando para a transformação e conservação de energia, para somente agora definirmos o que é energia. Essa não é uma maneira habitual apresentada nos livros, mas é uma maneira que eu acredito que facilite a aprendizagem do aluno. Sendo a seguinte definição apresentada no livro: energia é a capacidade com o corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Mas o que é realizar trabalho? Se o aluno ou o professor não souber esse conceito, fica mais difícil de entender o enunciado. Então vamos lá. A definição de trabalho é: o trabalho é a transferência de energia a um corpo ou sistema de corpos, em razão da aplicação de uma força. Eu acredito que ainda esteja um pouco difícil de entender. Então vamos tentar explicar um pouco melhor. Agora explicando o que é trabalho de maneira contextualizada. Nós temos que trabalho é a transferência de energia para um corpo. Essa transferência ocorre da seguinte forma. Na imagem, nós podemos ver um exemplo de uma pessoa aplicando uma força sobre um caixote e fazendo com que ele se desloque. Esse é um exemplo de trabalho envolvendo a transferência de energia mecânica. Ou seja, aqui na imagem, nós podemos observar que a pessoa está exercendo uma força no caixote, fazendo com que esse caixote se desloque. Essa distância que o caixote vai se deslocar, nós vamos chamar de d. Então, analisando a imagem, nós chegamos à seguinte equação matemática de trabalho. Temos que o trabalho é a força vezes o deslocamento. E com isso, percebemos que o valor do trabalho é diretamente proporcional à força e à distância percorrida pelo objeto. Ou seja, quanto maior a força ou maior a distância, maior será o trabalho e a transferência de energia ocorrida no processo. E se pensarmos em energia elétrica, será que existe também trabalho no fluxo de elétrons em um fio condutor? Como podemos ver na imagem, a corrente elétrica ocorre devido ao movimento ou ao fluxo de elétrons ao longo do condutor, existindo assim um deslocamento realizado pelos elétrons, e para esses elétrons realizarem esse deslocamento, existe uma força elétrica.
que realiza o que chamamos de trabalho elétrico. Como vocês podem ver, existe o deslocamento dos elétrons e o movimento deles, exercidos pela diferença de potencial da bateria. Então agora nós vamos conectar os conceitos de trabalho e energia. E também exemplificar a definição do conceito de energia. Explicar aqui o que seria essa capacidade de um corpo realizar trabalho que nós havíamos visto anteriormente. Então, o primeiro conceito que nós possuímos, como eu falei, é que a energia é a capacidade de um corpo realizar trabalho. E como nós vimos também que trabalho pode ser subentendido como a transferência de energia no sistema, então, no exemplo apresentado anteriormente, ocorreu a transferência de energia cinética da pessoa que estava empurrando o caixote, ou seja, nós tínhamos anteriormente uma pessoa empurrando aquele caixote. No momento que ela empurrava, ocorria uma transferência de energia, ou seja, essa pessoa estava exercendo uma força sobre o caixote e fazendo com que o caixote se movesse. Ou seja, essa pessoa estava transferindo energia cinética dela para o caixote nesse momento. Então, continuando aqui, essa transferência de energia ocorre através da força que a pessoa estava exercendo sobre o caixote, e essa força fará com que o caixote se desloque. Um outro exemplo de transferência de energia que podemos citar é a energia cinética presente nos ventos, que tem uma capacidade de exercer uma força sobre as pás de um aerogerador, fazendo com que ela se movimente. Então nós temos um aerogerador aqui, com as pás. O desenho está bem feio. Mas vamos lá. O vento irá exercer uma força. Essa força fará com que ocorra o movimento das pás do aerogerador. Então nós podemos dizer que está sendo exercido um trabalho nesse aerogerador, ocorrendo assim uma transferência de energia. Então, quando nós falamos em trabalho, nós estamos referindo à transferência de energia de um corpo para o outro. Então, quando nós vamos para o conceito de energia, nós já temos que a energia é a capacidade de um corpo realizar trabalho. Então, quando nós falamos em capacidade de um corpo realizar trabalho, nós temos a ideia que a energia presente, por exemplo, em um combustível fóssil, como a gasolina, ela pode ser explorada e aproveitada para que ocorra o funcionamento de um carro. O interessante desse termo que nós utilizamos, capacidade, é que significa que a energia pode ou não ser utilizada. Por exemplo, se a gente ligar o carro, essa energia vai ser utilizada. Mas se a gente não ligar o carro, a energia segue contida na gasolina. Então, por isso que vem a ideia de capacidade, ou seja, a capacidade de realizar trabalho. Eu espero que esse conceito tenha ficado um pouco mais compreensível, mas mesmo assim eu confesso que é algo difícil de ensinar e até mesmo de entender. Até mesmo para nós que estudamos física, o conceito de energia ele é um tanto vago assim e difícil de contextualizar da maneira que eu estou tentando realizar. Mas acredito que essa ideia para o ensino médio ela seja válida para explicar para um aluno o que é energia. Ou seja, a energia é a capacidade que um corpo tem de transferir energia para outro corpo. Ou seja, como eu exemplifiquei com a gasolina é um combustível fóssil que possui energia que tem a capacidade de fazer com que o motor do carro funcione. Outra coisa importante de falar é que esse conceito de energia ele não está especificado na BNCC para ser ensinado no ensino médio. Eu estou trazendo esse conceito de energia para complementar. Ou seja, já que nós vimos formas de energia, transferência
e conservação de energia, a gente também teria que entender energia para conseguir complementar o conceito. Tá bem? Então, não fiquem apavorados com esse conceito aqui, um tanto abstrato, mas considerem entender o todo, desde as formas de energia, a transformação de energia, a conservação de energia, para assim conseguirem compreender a energia. Então, continuando aqui os slides, nós iremos concluir esse módulo. Concluindo esse módulo, temos uma visão geral do que foi trabalhado. Começamos vendo as formas de energia, aprendendo que podemos observar e identificar a energia em diferentes formas, por exemplo, energia térmica, nuclear, cinética, química, potencial gravitacional, entre outros. Na sequência, aprendemos que as formas de energia podem ser transformadas e, nesse processo, toda a energia é conservada, ou seja, nenhuma energia é criada ou até mesmo desaparece do sistema. E agora, na última parte, percebemos que o conceito de energia é extremamente amplo, de modo a percebemos que existe energia em toda a matéria, ou seja, energia nuclear presente nos átomos, energia química em alimentos e combustíveis fósseis, energia cinética nos ventos, energia emitida pelo Sol, concluindo que existe energia em praticamente tudo. A única exceção que não existiria energia seria no vácuo. Como referência para a elaboração dessa aula, foram consultados os seguintes livros do ensino fundamental, associando o conhecimento desses livros e as informações contidas neles com o que já havia estudado durante a graduação, resultando nesse trabalho. No próximo módulo, nós iremos ver fontes de energia, mais especificamente as diferenças entre as fontes renováveis e não renováveis de energia. Como spoiler, digo que vamos utilizar um pouco de elementos de gamificação. Gostaria de agradecer a todos que chegaram ao final desse módulo. Espero que tenham gostado e aprendido os conceitos novos. Caso fique alguma dúvida sobre o conteúdo ou tenham sugestões para as próximas atividades, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou e-mail, ou se preferirem, anotem as dúvidas ou sugestões para discutirmos na nossa aula 5. E agora, finalizando a aula, eu deixo o contato dos professores envolvidos nesse projeto, caso precisem entrar em contato com nós. Um obrigado a todos e um até breve.